Pessoal, agora vamos conversar sobre algumas cláusulas que são essenciais para você estruturar aí um bom contrato de honorários advocatícios. Existem algumas cláusulas que vão te garantir uma completa remuneração a todos os serviços prestados. Só que para isso é essencial você fazer constar num contrato escrito. E não ficar também, gente, aí só na sua cabeça, tá? Fazer constar de forma verbal, tá bom? Tem que ser escrito ali e mencionar cada detalhe ali no contrato, tá? Olha só, uma cláusula. Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, fulano, brasileiro, casado. Por que eu coloquei essa cláusula aqui, gente? Da qualificação. Parece óbvio, porém, tem algumas pessoas que pecam nisso. Isso pode refletir lá na frente, quando você precisar receber os seus honorários advocatícios. Então, aqui na parte da qualificação, é essencial que quanto mais informações você consiga coletar do seu cliente, você fazer constar no contrato, tá bom? Por exemplo, quando lá na parte da régua de cobrança, eu tenho um mini curso que eu explico, para você negativar, por exemplo, o seu cliente, você precisa de alguns dados, como número de telefone, e-mail da pessoa, você precisa do endereço com o CEP, tá? Você precisa do CPF. Então, o momento de você coletar esses dados corretamente é agora. Sem contar, gente, que esses dados você também vai precisar para colocar aí na sua petição inicial, né? Então, vamos ficar bastante atento nessa parte da qualificação aqui do seu cliente no contrato, para que você consiga coletar o maior número de informações possíveis e já deixar ali fixado no seu contrato. Outra parte também simples, porém não menos importante, é a parte da sua qualificação como advogado, tá? Então, do outro lado ali, quem é o advogado, e você vai colocar pelo menos os dados essenciais para facilitar a vida do seu cliente. Você já pode deixar ali endereço, número de telefone, e-mail, tá? Tudo constando, o número da OAB, caso o seu cliente, né, queira consultar, queira acompanhar ali, vai ter tudo ali detalhado. Então, no próprio contrato, você precisa fazer constar todas essas informações aí, como forma até de facilitar a vida do seu cliente. O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios a serem realizados em primeira instância, qual seja propor ação de obrigação de fazer, cumulado com tal, e ação tal. Gente, vocês vão descrever minuciosamente qual a prestação de serviços, tá? Então, se você falou para o seu cliente, olha, te cobro de tal forma, o valor de tanto, para eu fazer uma defesa numa ação que já existe, você vai fazer constar isso daqui. Eu só vou atuar em primeira instância, você vai fazer constar isso daqui. Eu estou fechando um contrato para eu protocolar uma ação de, sei lá, como essa daqui, de consignação em pagamento, uma obrigação de fazer. Você vai constar que é uma obrigação de fazer, cumulado com uma consignação em pagamento e também uma ação de manutenção de posse. Nesse caso aqui são duas. Então, você tem que constar no seu contrato. Por quê? Já vai estar detalhado. Se acontecer, por exemplo, de você só combinou com o seu cliente fazer a ação de obrigação de fazer, tá? E aí depois lá, durante o processo, o cliente resolve, fala assim, não, agora eu quero que você faça aí um pedido de consignação em pagamento. Eu resolvi e vou fazer. Se você for fazer um pedido separado, tá fora da prestação, você pode cobrar separado por isso, gente. Agora eu vou. Alguém está ameaçando ali a posse, vou precisar fazer uma ação de manutenção na posse. Gente, você vai cobrar separadamente, tá? Então, assim, você tem que receber por cada processo, por cada coisa que você faça. Você tem que valorizar o seu trabalho, tá bom? Então, um momento bom de fazer constar isso é aqui nessa cláusula. E constar também se é em primeira instância, até qual instância, qual o grau aqui, né, que você, qual o grau que vai englobar aqui essa prestação de serviço. Eu sempre coloco em primeira instância. E aí, em alguns casos, a gente meio que bonifica o cliente fazendo a parte ali de segunda instância e a gente só cobra a parte, se for, por exemplo, para o STJ, a gente cobra separado.
Então, assim, você pode fazer isso até para uma questão, assim, de você falar para o seu cliente que você está dando um bônus para ele depois, tá bom? Então, é super bacana você mencionar isso aqui. Eu já passei por vários casos, estou vendo aqui, que o cliente achava que era obrigação do escritório ações paralelas. Gente, já tivemos, assim, casos que são de encabular, sabe? A pessoa, às vezes não, preciso resolver esse processo aqui. A gente falava, não, beleza, é esse tipo de ação, vamos entrar e tal. E aí depois acontecia ali, vamos supor que ele está com uma confusão com determinada pessoa aí, a gente entrou com um determinado tipo de ação. Aí aquela pessoa pratica outra coisa que não tem nada a ver ali com seus pedidos, e ele fala, essa pessoa fez isso e eu preciso resolver. É o mesmo caso, e a pessoa querer que você protocole, que ele seja o... Na verdade, assim, o que a pessoa pensa? Esse aqui é o meu advogado, entende? Então, ele quer que você atue em tudo da vida dele ali, porque ele fez um contrato com você para você resolver Y coisa ali. Aí ele acha que você tem que resolver todas as coisas. Não, mas isso aqui tem a ver com esse processo. Então, vamos fazer aí uma cláusula bem feita para a gente conseguir limitar isso e evitar que você fique trabalhando aí de graça, certo? Olha só, gente, outra cláusula bastante importante. O advogado hora contratado não garante e o cliente contratante declara estar ciente o sucesso das demandas judiciais e nem o tempo de tramitação dos atos processuais, atuando como profissionais de meio e somente dentro de suas atribuições legais, prestando o serviço da melhor maneira possível na defesa dos interesses do contratante, conforme ordenado e estabelecido no Estatuto da Advocacia. Ressaltando que se trata de um processo judicial e os seus procedimentos dependem diretamente do banco e do Poder Judiciário. Esse aqui do banco é porque era um caso específico, expedição de alvará, decisões judiciais e etc. Olha só, gente, eu até coloquei aqui, a nossa paz está no momento em que conseguimos entender que somos profissionais de meio. Eu mencionei isso para vocês, né? Nós conversamos sobre isso aí numa aula anterior, que a gente precisa entender que nós não temos a obrigação de entregar um êxito, tá? O que nós temos obrigação de entregar para o cliente é um resultado, seja ele positivo ou negativo, tá bom? Então, assim, ó, eu gosto de colocar nos contratos, e isso traz uma paz gigantesca, principalmente essa frase aqui, ó, que o advogado contratado não garante. E o cliente declara que ele está ciente o sucesso das demandas judiciais, e muito menos o tempo de tramitação, porque são duas situações, né? Ou o cliente fala, mas você falou que ia ganhar. Às vezes você nem falou isso para o seu cliente. Então, eu gosto de colocar isso no contrato, porque se chegar a acontecer, o cliente a gente já tem ali, né, como se diz, as armas para se defender na mão. Outra coisa é em relação ao tempo. A gente sabe que os processos são morosos. E geralmente a gente explica isso para o cliente: olha, o processo é demorado. Só que o cliente ele não quer saber, né? Então ele vai falar assim: esse processo está demorando demais, é culpa do advogado e tal e tal. Então, você vai fazer constar ali que você não garante nem o sucesso das demandas e nem o tempo de tramitação, tá bom? E você vai colocar de forma clara que você é um profissional do meio, você vai prestar o seu serviço de forma excelente, mas você não pode se cobrar um êxito, né, no processo, que o êxito seja de fato um êxito, né, assim, que a pessoa vá ganhar o processo. Você nunca vai garantir isso para o seu cliente, porque não depende de você. Por mais que aquela causa, gente, pareça muito óbvia, pareça assim muito fácil. E ó, vai por mim, por experiência, aquelas causas que parecem fáceis demais, provavelmente são aquelas causas que te dão problema lá na frente. Então, não cometam esse erro de garantir para o seu cliente um resultado positivo, tá bom? Ou negativo, né? Vai que ele é da outra parte aí. Enfim, não garantam isso para o seu cliente e faça constar no contrato que você não garantiu. Vendemos emoções. Eu coloquei isso aqui para eu lembrar de falar uma coisa com vocês, que é muito bacana, por sinal. Eu ia fazer a pergunta, mas como eu já coloquei a resposta aqui, né, vocês já vão adivinhar. Eu ia perguntar para vocês. Gente, o que é que um advogado vende? Né? Certamente vocês responderiam, vende serviços. Só que não é. Nós vendemos emoções. Na verdade, grandes empresas aí já perceberam que eles não vendem produtos, que eles não vendem serviços.
Na verdade, gente, o bom vendedor, eles vendem emoções. E o consumidor, as pessoas, elas querem comprar, não são produtos e não são serviços. Nós não queremos comprar produtos e serviços, nós queremos comprar emoções. Algum tipo de emoção está por trás ali daquele desejo de compra. E não é diferente na advocacia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se a gente entende isso, a gente entende também e se tranquiliza e não se adoece, tá, mentalmente, quando a gente começa a se cobrar, achando que a gente tem que entregar um resultado positivo para o cliente, que a gente tem que entregar um ganho de causa para o cliente. Não. Por que a gente tem que se tranquilizar e não achar que é isso? Porque as pessoas estão em busca de emoções. Por exemplo, você já viu ali as propagandas da Coca-Cola? Eles não aparecem, compre Coca-Cola, Coca-Cola, né? Não, eles aparecem lá, uma pessoa super feliz, em algum momento ali de emoção, né? Algum tipo de emoção. Então, ele retrata, na propaganda, você sempre vai ver retratando ali uma imagem linda de família, algum tipo de emoção. E, paralelamente, a pessoa, para comemorar ali aquela emoção, como resultado daquela, ela abre uma lata de Coca-Cola, ela bebe a Coca-Cola, então tá assim, de forma implícita, né, o produto. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas compram emoções. Então, na advocacia, gente, não é diferente. Qual o tipo de emoção? O que o cliente procura quando ele geralmente procura quando ele procura um advogado? Ele não tem, às vezes, uma consciência formada sobre isso, mas inconscientemente é isso que ele procura. Ele procura o seguinte, gente. Ele tá lá com um problema, ele fala assim: nossa, que problemaço que eu tô. Eu preciso regularizar essa casa. Eu falo muito desse tipo de exemplo assim, porque é a minha área de atuação, né? Ele fala assim: nossa, eu preciso muito regularizar esse imóvel. Caramba, eu não tenho documento. O que eu vou fazer? Preciso vender esse imóvel e eu não tenho como resolver e tal e tal. Vou procurar um advogado. O que ele está procurando quando ele vai procurar um advogado? Ele está procurando, no fundo, alguém que pegue na mão dele e acompanhe ele, instrua ele e esteja ao lado dele durante a tentativa de resolução daquele problema. Porém, ele, maior, capaz, pessoa lúcida que é, provavelmente, ele tem a consciência do nosso Estado de Direito, ele tem uma leve consciência, uma leve percepção do que é a justiça, ele tem uma leve percepção de quão complexo é a causa dele, sabe? Ele tem uma percepção de que ele fez errado ao comprar aquele imóvel sem documento, ele tem noção disso, tá? Ele tem bastante noção disso. Ele não vai te falar, mas ele sabe exatamente o que está por trás de cada causa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma pessoa que ele possa descansar. Ele vai procurar uma pessoa que fale assim: olha, eu vou tentar resolver para você, vou fazer tudo o que for necessário e nós estaremos juntos nessa tentativa de resolução do problema. A sua chance de êxito é grande, ou é pequena, mas nós vamos tentar, e eu estou aqui com você. Gente, isso é paz. É paz para você, enquanto advogado, e é paz para o seu cliente, porque é o que ele procura. Ele procura alguém em que ele possa descansar, em que ele possa. Alguém que chegue nele e fala assim: olha, se der bom ou se der ruim, estamos juntos. Se der bom, você vai apertar a minha mão. Mas se der ruim, você também vai apertar a minha mão. Se você for honesto ao ponto de falar isso para o seu cliente, de dialogar e de fazer ele entender isso, você pode ter certeza que você vai ganhar esse cliente, tá? E você vai ganhar ele por muito tempo, e mesmo que ele perca a ação, ele vai ficar satisfeito com você, tá bom? Então, assim, por isso que eu coloquei aqui e queria ressaltar isso com vocês. O contratante reconhece já haver recebido a orientação preventiva, comportamental e jurídica para consecução dos serviços e que fornecerá em tempo hábil ao contratado os documentos, fatos e meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrem da causa. Gente, nós já tivemos casos de processos que foram arquivados por culpa do cliente. E o cliente, mesmo assim, achou que tinha sido culpa do advogado. Como? Você pede um documento para o cliente acha que aquilo ali não tem prazo, quando a gente sabe que tem.
e você pede, você reforça, e você implora, e o cliente demora, e o cliente não apresenta. Você precisa constar no contrato que ele tem obrigações de colaborar com você para que você tenha um bom desenvolvimento ali no processo, tá bom? E, principalmente, em tempo hábil, porque a gente não pode perder prazo, e às vezes a gente acaba perdendo por culpa do cliente, tá bom? Então, assim, ó, constar também que ele vai, é obrigação dele, né? Comprovar ali o que for necessário, os fatos, né? As provas, é uma obrigação dele apresentar, para que você tenha ali esse arsenal para poder defendê-lo, né? Para atuar em nome dele, e que também é uma obrigação dele pagar as despesas judiciais que decorrerem da causa. Parece óbvio, mas é importante, tá? Os valores contratados terão validade. Essa daqui é excelente, gente. Os valores contratados terão validade enquanto o processo estiver na primeira instância. Se caso não for resolvido e precisar, de fato, recorrer à segunda instância, este deixará de vigorar, sendo necessário o ajuste de novos valores. Gente, por que eu coloquei em vermelho aqui destacado, né? Valores. Vocês vão colocar que os valores contratados que terão um prazo ali de validade, ou que só terão validade na primeira instância. Porque se vocês colocarem que o contrato só vai ter validade na primeira instância, pode acontecer de chegar no final ali, né, da primeira instância, e o cliente falar, não, vou trocar de advogado, sabe? E não ser devido ali o valor dos honorários. Então, isso aqui é uma observação bem importante para você colocar aí para que funcione o MAD, tá bom? Para que você receba, independente do êxito, para que o seu cliente, ele pode subestabelecer, ele pode trocar de advogado, porém, ele tem que te pagar aquele valor que foi ajustado, tá? Então, isso aqui é para a gente evitar essas armadilhas aí que podem acontecer e que, como eu já falei para vocês, tudo que eu estou trazendo aqui são coisas que nós já vivenciamos, coisas que já aconteceram e eu não quero que aconteça com vocês, certo? Esse deixar adiante, sendo necessário ajuste de novos valores, o qual, sempre que necessitar de algum recurso, será informado ao cliente para efetuar o pagamento. Então, isso aqui depende muito, né, de cada forma aí que vocês trabalham, né? Mas, no nosso caso, no escritório, a gente sempre coloca isso daqui. E aí, como eu falei para vocês, tem alguns casos que a gente bonifica o cliente, mas a gente faz constar no contrato, gente, porque se for necessário cobrar, se for algo muito complexo, algo que não dá para fazer sem cobrar, algo que você veja que você vai ter prejuízo se você não cobrar para fazer, você tem a possibilidade de fazer esse levantamento aí desses valores, tá bom? Caso a demanda chegue ao tempo de duração de 1 ano e ainda seja necessária a atuação do advogado, a parte contratante fica ciente que deverá pagar um valor de atualização dos honorários advocatícios, valores a serem ajustados em parcelas mensais ou em parcela única, para que o advogado contratante continue a atuar na demanda, de modo que a forma de pagamento desse valor poderá ser negociada com o contratado. Gente, isso aqui vai depender. A gente sempre coloca um tempo de atualização no contrato, tá? Nós nunca deixamos um contrato sem colocar lá, estipular um valor de atualização. Um valor não, né? Um tempo em que vai ser cobrado determinado valor para atualizar esse contrato. Só que isso aqui vai depender de como você ajustou lá os honorários iniciais. Por exemplo, se você colocou a pessoa para pagar 1 ano de custo ali do processo, aí você vai colocar, obviamente, tipo, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, uma atualização do contrato. Se você colocou 2, você pode colocar com 3 anos, vai ter uma atualização do contrato, tá? Então, você vai fazer aí, sempre observar aí qual foi o prazo ali que você colocou de cobrança do custo. Inclusive, gente, essa cláusula aqui é uma cláusula muito importante na aplicação do MAD, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, é como se fosse a gente distribuísse durante o trâmite do processo de uma forma que não fique tão difícil para o cliente arcar com todos os honorários de uma vez só. Então, a gente vai fazendo, vai cobrando, depois tem a atualização do contrato, tá? O cliente contratante se compromete a pagar 10% do valor auferido com o sucesso da demanda, caso haja algum valor a receber da parte contrária nessa ação, ou seja, que o juiz determinará a outra parte pagar no final do processo.
ou seja, mediante o efetivo recebimento de quaisquer valores, seja por alvará, recibo da parte ré, depósito em conta, cheque ou qualquer outro meio de pagamento. Presta atenção, isso daqui não é o mesmo que aquela cláusula que a gente estipulou o percentual lá para ser recebido no final. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui, quando for algum tipo de demanda em que corra o risco de você conseguir receber da outra parte algum benefício, você também vai ganhar um percentual sobre isso, entende? Então, por exemplo, eu cobrei ali no processo uma indenização. Tem lá o seu percentual ajustado, ou seu valor fixo ajustado. Então, se eu conseguir 3 mil, 5 mil, 20 mil, 1 milhão de indenização, eu vou ganhar 10% sobre aquilo que eu consegui oferir, tá? E, assim, às vezes você consegue ali uma multa por litigância de má-fé, você consegue qualquer outro valor que você conseguir agregar mais ali, né? No processo, você vai ganhar um percentual sobre aquele valor. Então, isso aqui é super bacana também e complementa aí os seus ganhos durante o trâmite do processo. Super importante. O contratante se compromete a pagar o percentual contratado no momento em que finalizar a ação, ou ainda se resolver desfazer do imóvel no decorrer do processo, vencendo antecipadamente os honorários. Caso o contratante resolva vender, desfazer, trocar, isso aqui eu já comentei com você, mesmo assim será devido o valor de 10%. Tanto em causas que envolvam imóveis, quanto em outros tipos de demandas, tem que constar que os honorários vencem antecipadamente caso desista ou venda. Eu comentei esse parágrafo aqui com vocês em uma aula anterior, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: a pessoa desistiu, a pessoa subestabeleceu, a pessoa vendeu o imóvel, ou se não for imóvel, ou desistiu da ação, falou que não quer mexer mais, ou ela, não, eu tenho um outro advogado aí que é melhor, eu vou passar para esse advogado. Você não pode segurar, né, ali esse cliente e falar assim, não, você não pode passar para outro advogado. Isso não vai acontecer. Ele pode passar para outro advogado. Porém, se você tem um contrato bem estruturado, você vai falar para ele perfeitamente, você quer o subestabelecimento? Está aqui. Porém, nesse momento, vence antecipadamente os honorários que nós ajustamos, certo? Então, aquele honorário inicial e aquele percentual que ele te pagaria só no final, porque é independente de êxito, ele já passa a vencer agora, né? Ele vai vencer antecipadamente, porque está previsto no contrato que, se isso ocorrer, é assim que funciona. Tá bom, gente? Então, isso aqui é muito importante. É como se a gente tivesse, no método, a gente desenvolveu cláusulas que vai cercando aquilo que geralmente a gente sabe que acontece. São cláusulas que estão já prevenindo aquilo que o seu cliente possa querer fazer com você. Então, para que o método funcione, é importante que você tenha essas cláusulas para que você não tenha prejuízo aí, para que você não deixe de receber, né? Já que você não vai receber ali um montante alto no início, certo? O contrato tem validade a partir do momento de sua assinatura e não está condicionado ao protocolo de iniciais, defesas ou qualquer outro tipo de peça processual, sendo devidos os valores, mesmo que os contratados consigam resolver de forma extrajudicial. Parece estranho essa cláusula, né? Olha só, gente. O contrato tem validade a partir do momento de sua assinatura e não está condicionado ao protocolo de iniciais. Por que isso? A gente sabe que para a gente estruturar uma inicial, para a gente montar o processo, é muito demorado, né? Às vezes, assim, o principal do processo é você conseguir achar a tese, é você conseguir fazer a análise, destrinchar ali os documentos da pessoa, achar uma solução para o que parecia insolucionável, né? E aí você faz tudo, a pessoa já assinou ali o contrato, já ajustou com você, pagou a primeira parcela, e aí aquela pessoa indecisa, aí chega lá, antes de você protocolar, minutos antes de você protocolar, a pessoa vira e fala: não, eu vou, minha prima é advogada e ela vai fazer para mim, então faz assim, não precisa nem me pagar de volta o valor que eu já paguei, não precisa nem me devolver, mas eu não vou fazer mais. Ou às vezes você acabou de protocolar inicial e a pessoa faz isso, o seu trabalho intelectual está lá. Então, assim, gente,
Isso daqui te dá a chance, te dá a oportunidade de, caso você tenha que cobrar algum valor do seu cliente, você tenha essa condição, tá? Claro que pode existir o bom senso aqui. Se você cobrou, se você colocou essa cláusula e você não quiser cobrar o valor total ali, né, que foi contratado, você fala para ele, olha, eu poderia te cobrar esse valor total, porém eu vou fazer para você por tanto, porque eu já desempenhei ali o meu trabalho. Então você não vai deixar de ganhar. Outra possibilidade, né? Outra coisa que é bom você ter essa cláusula aqui, é porque às vezes você vai resolver algo no administrativo, né? No extrajudicial. Então é importante você ter isso aqui, independente de se já finalizou ou não, tá bom? Vamos lá. Outra cláusula. O valor ajustado passa a ser devido a partir da assinatura do presente contrato. Isso aqui, gente, é semelhante àquela anterior, mas a gente utiliza em outros tipos de contrato. Então, vou passar para vocês aqui. Como se trata de um trabalho intelectual a ser realizado de forma artesanal, a assinatura do presente contrato é o start para que os contratados iniciem as tramitações para que seja realizado o protocolo de procedimento administrativo / extrajudicial para regularização de imóvel. Então, mesmo que o contratante desista antes da finalização, já será devido o valor ajustado. Gente, isso aqui nós utilizamos bastante em contratos que a gente faz para confecção de contratos. Então, assim, se um cliente chega lá, nós redigimos bastante contratos, né? Elaboramos contratos. E o cliente fala: olha, eu quero contratar o serviço de vocês para a elaboração de um contrato de permuta, um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, um contrato de cessão de direito, algo assim. A gente faz um contrato de prestação de serviços advocatícios para a confecção desse contrato, certo? Assim como a gente faz contrato para prestação de serviços de análise processual, análise de documentos, tudo no nosso escritório é com contrato. Então, acontece muito, já aconteceu, do cliente falar, depois que você faz ali a análise, né, todo aquele trabalho artesanal que você tem que desempenhar, você pega documentos, analisa documentos, e peleja, e pesquisa jurisprudência, o cliente desistir. Então, gente, o start para o cliente estar devendo os honorários é a assinatura do contrato, certo? Então, esse é o start inicial, é um trabalho artesanal. Assim como em procedimentos administrativos, extrajudiciais, aí também dá para você aplicar essa cláusula. O start é a assinatura do contrato. Por quê? Vai que você já se deslocou, foi até determinado órgão aí, público, no administrativo, uma prefeitura, um cartório, gastou seu tempo, né? Então, o start é a assinatura do contrato. As obrigações desse contrato transmitem-se aos herdeiros e sucessores. Parece óbvio, ninguém quer morrer, eu sei, mas não custa constar essa cláusula aí no seu contrato. Se por acaso acontecer alguma coisa com você, o pagamento dos honorários passa aí para os seus herdeiros, seus sucessores. O cliente contratante se compromete a fornecer documentos, informações e provas necessárias à comprovação do alegado. Muito importante, viu, gente? Ele tem que fornecer. Às vezes você precisa de uma testemunha e o cliente te enrola. Então, você tem que deixar claro que isso aqui é uma obrigação dele e que, se ele não fizer, pode ter prejuízo no processo, certo? E você vai colocar também que é o cliente quem tem que custear custas processuais, cópias, perícias, despesas de viagem, e aqui o pulo do gato. Você vai colocar também o termo audiências, locomoções, impostos, taxas, confecção de documentos, como, por exemplo, notificações ou outros documentos. Isso aqui, gente, você pode cobrar separado, tá? Então, vai ter uma audiência de conciliação. Beleza, fulano, eu te cobro valor de tanto se a audiência for de forma virtual, ou se for presencial, te cobro o valor de tanto de deslocamento. Preciso notificar o fulano para que ele faça isso, faça aquilo. Documento à parte, não está incluso na sua prestação de serviço. Então, vamos ficar atentos a esses detalhes para que você tenha valores aí a receber. Qualquer R$200 já dá aí o sushi, né, gente, do mês. Então, vamos fazer constar essas cláusulas para que você tenha como receber aí do seu cliente. Quaisquer valores pagos referentes às despesas iniciais, custas, cálculo, não são honorários advocatícios.
Gente, também parece óbvio, mas existem casos em que o cliente acha que aquele valor que você pagou ali para ele, que ele pagou ali para você de honorários, ele não tem que pagar custas, ele não tem que pagar nenhuma taxa, ele não tem que pagar uma taxa de conciliador, ele não tem que pagar nada, que está tudo incluso. Então, você deve fazer constar. Outra coisa é você constar também ali que a sucumbência, os honorários de sucumbência, é um mérito ali do advogado, é um bônus para o advogado, porque já aconteceu também de cliente achar que a sucumbência era dele, era um valor que ele tinha recebido, tá bom? Aqui eu já expliquei, né? Que é onde você ganha por coisas separadas, então você vai analisar aí sua área de atuação e ver o que você pode colocar, que se tiver que fazer, pode ser cobrado separado. Recorde de problemas, pessoal. O cliente contratante declara estar ciente de que não está incluso neste contrato sua defesa em outras ações, mesmo que sejam de ações decorrentes do mesmo fato. Ah, doutor, mas é sobre a mesma coisa. Você tem que protocolar essa outra ação. Tem um exemplo muito claro na época que a gente fazia muita revisional de financiamento, sabe? As revisões de financiamento. Às vezes o cliente queria fazer uma revisão de um financiamento lá imobiliário, e aí, às vezes, vamos supor, imobiliária ou banco, alguma coisa assim, teve uma época que isso funcionava, esse tipo de ação funcionava, né? E aí eles entravam com outra ação contra o cliente. E ele achava que era obrigação do advogado atuar nos dois processos pelo valor que ele contratou para fazer ali a revisão do financiamento. E não é, gente. Nós ganhamos por cada trabalho realizado. É um outro processo, é um outro valor, um outro contrato a ser negociado, fechado, assinado ali com o cliente, tá bom? Então fica bastante atento aí, porque com certeza aí na sua área de atuação também deve acontecer isso, também deve correr o risco de ter esse problema, do cliente achar que você é obrigado a atuar em tudo quanto é processo só porque você foi contratado ali em determinado momento. Gente, próxima aula, nós vamos falar sobre as cláusulas que explicam a política financeira que deve constar no seu contrato. Você deve ter assistido ao meu mini curso, onde eu te ensino a criar uma régua de cobrança para você evitar a inadimplência. Então, eu vou te explicar como colocar essas cláusulas que explicam aí a política financeira do seu escritório, tá bom? Até a próxima.